Preciso te dizer uma coisa. Tá pronto pra ouvir? Cada um tem a vida que merece. Como assim, BJ? Joguei e saí correndo. Vem cá, vem comigo, vou te explicar. Antes de explicar esse tapa na cara que eu te dei, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, porque isso é muito importante para essa mensagem alcançar mais pessoas, ok? Se inscreve também na nossa comunidade dos resenheiros, onde a gente envia materiais por e-mail toda semana para te ajudar a se aprofundar nesse estudo, combinado? Mas vamos falar hoje de vitimismo. Sabe aquela mania que a gente tem de ficar se justificando o tempo todo? Ah, se tal coisa fosse diferente, isso não teria acontecido se eu soubesse, se isso é problema do fulano, isso é coisa do inimigo, isso é o pecado. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que isso é tudo mentira? É tudo historinha que você conta para tirar de você a responsabilidade pelas suas ações. E não sei o que estou te dizendo não, isso tá lá no livro de Tiago. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. No capítulo 4, no verso 1, ele afirma que os problemas que temos têm origem em nós mesmos, ou seja, a responsabilidade pelos nossos resultados é sempre nossa. Tiago nos chama atenção para nos tornarmos autores da nossa vida e não folhas levadas ao vento. A tendência de se vitimar acontece tanto que a gente nem percebe. É muito mais fácil culpar alguém ou alguma coisa ruim que acontece com a gente, porque assim a gente se livra da responsabilidade. Mas isso é um perigo, porque ao mesmo tempo nos torna reféns dos outros e reféns da circunstância. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos não controlar o que as pessoas fazem, mas a gente pode controlar o que a gente faz em resposta ao que as pessoas fizeram. Entende? Você pode responsabilizar os outros pelas suas atitudes, mas você é o único responsável pelos seus próprios sentimentos. O primeiro passo para entender o estudo dessa semana é você focar na origem dos problemas e não neles em si. Tiago diz que todos esses problemas derivam de nossas paixões, sabe? Daqueles desejos profundos que a gente tem lá no coração e que a gente faz de tudo para realizar. Guerras, brigas, desavenças, tudo surge por causa de um foco e de um impulso em satisfazer os próprios prazeres. E até mesmo desejos legítimos e saudáveis podem ser transformados em algo terrível quando buscados da maneira errada. Não é errado você querer ser feliz, não é errado você ter sonhos, você ter objetivos, você ter desejos bons no seu coração, não. O problema é você tentar satisfazer os desejos errados da maneira errada. Você precisa diariamente refletir sobre os desejos que estão no seu coração. Será que eles estão de acordo com a vontade de Deus? Eles estão de acordo com o que a Bíblia ensina ou será que vão contra? A palavra de Deus, ela é um guia para te mostrar quais desejos são legítimos e o que você precisa fazer para poder alcançar esses desejos sem ter arrependimentos. Depois de você analisar se os seus desejos são legítimos, analise o que você tem feito, sabe? Quais são as coisas que você tem feito para ir atrás desses objetivos? Será que são legítimos? São honestos? Até mesmo os bons desejos podem ser deturpados se você buscá-los da maneira errada. Isso pode fazer eles se tornarem uma desgraça para o mundo. Quando você pisa em outras pessoas, você ignora o auxílio de Deus, quando você foca no objetivo e esquece dos outros que estão ao seu redor, isso se torna um grande perigo. Por isso, fique de olho no seu coração, nos objetivos certos que você tem e na maneira certa que você pode buscar para poder alcançar esses objetivos. Quero te lembrar de uma coisa muito importante. Deus ele está sempre disponível e ele já prometeu que estaria disponível para te ajudar na realização dos seus objetivos. Ele é a pessoa mais preocupada do mundo no seu sucesso, na sua felicidade e ele está à sua disposição. Nunca se esqueça disso. Pare de correr sozinho, peça a ajuda de Deus e ele vai te fortalecer nesse processo. Mateus 6, verso 26 diz assim: olhe os passarinhos, eles não se preocupam com alimento, eles não precisam semear, nem colher ou armazenar comida, porque o Pai Celestial deles é quem os sustenta. E para ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. Nesse texto, Jesus inclusive nos lembra que a confiança nele é o segredo para vencer a ansiedade. O que você está sentindo agora? Felicidade. Eu preciso também te lembrar de ter cuidado com os maus desejos que existem no nosso coração. Esses maus desejos geralmente são resultados da nossa amizade com o mundo. Mas o que seria isso? Afinal de contas, quem é o mundo? Sabe, a gente fala muito disso. A gente fala, o mundo é isso, o mundo faz aquilo, cuidado com o mundo, não se misture com o mundo tá na igreja e tal. A gente sempre usa esse termo para se referir ao pecado e às pessoas que não estão envolvidas com a igreja. Só que Tiago ele traz uma ideia que muda tudo. Ele diz que o mundo está em nós. Sim. A gente foge do mundo que está lá nas pessoas, mas a gente se esquece do mundo que está dentro da gente. Mano, isso é muito doido. Que coisa absurda. Quantas pregações eu já assisti condenando as atitudes dos mundanos, mas ignorando o mundanismo que está no nosso coração? Muito cuidado. João nos convida a não amarmos o mundo e nem as coisas erradas que estão nele. E o que é mundo? O que é isso que João está falando? São as atitudes externas dos outros? Não, são as nossas atitudes internas. O mundanismo se manifesta através da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Tudo isso é algo interno, sabe? É o mundo agindo dentro do nosso coração. Note que tudo isso está na primeira pessoa. O mundo está em mim.
e em você. A questão é se a gente vai se permitir ser guiado pelo mundo que existe em nós. A gente não tem que amar o mundo e nem se deixar guiar pelos desejos do mundo que estão no nosso coração. Cobiça, vaidade, ostentação não pode guiar os nossos afetos, as nossas decisões e nem os nossos desejos. Mantenha-se alerta, porque o mundo está dentro de você e o inimigo também está dentro de você. Quanto tempo é dedicado para combater os inimigos externos e quanto tempo a gente combate para vencer os inimigos internos? A gente gasta muita energia falando sobre os outros, mas muito pouca energia falando sobre nós e o nosso próprio coração. Você trouxe a gente aqui nesse raciocínio filosófico, é verdade, ou seja, para parar e pensar mesmo. Um grande perigo é que a cobiça e o orgulho podem ser confundidos inclusive com zelo e com cuidado. O mundo ele se revela na cobiça e no orgulho, mas ele também se revela quando você tem um zelo exagerado e quando você quer mandar na vida dos outros. Então muito cuidado, porque você que se diz santo, talvez é muito mais mundano do que aqueles a quem você tem condenado. O capítulo 4 de Tiago nos deixa alguns conselhos. O primeiro é que o segredo está em você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Nunca se esqueça disso. Como eu posso resistir ao diabo, BJ? O segredo está no verso 8. Se achegando a Deus, se aproximando dele. Ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Arrependa-se dos seus pecados. Pare de ficar se orgulhando dos seus erros. Humilhe-se diante de Deus e ele te exaltará. Lamentar, chorar, deixar o coração contrito são experiências comuns em toda a Bíblia que estão relacionadas ao reconhecimento do pecado. A gente precisa de profundo arrependimento. A gente precisa de um desejo de se voltar para Deus, sabe? Isso acontece sempre em nossa vida e a gente precisa fazer isso mais vezes. Em todo o Antigo Testamento, os profetas encorajaram o povo a se lamentar, a chorar, porque seria o primeiro passo para ver a realidade e então se reconciliar com Deus. Para vencermos essa batalha, o segredo é a comunhão e a humildade. E para te ajudar a desenvolver a comunhão com Deus, a gente criou um pequeno curso que você pode fazer no seu WhatsApp em 4 rápidas lições que vão te ajudar a ter uma comunhão mais profunda com Deus. Para participar é muito fácil, é só você acessar esse link aqui e você vai ser redirecionado lá para o seu WhatsApp, onde diariamente, durante 4 dias, eu vou te ensinar como ter um relacionamento mais profundo com Deus. Inscreva-se gratuitamente, eu te garanto que vai te ajudar muito. Nunca se esqueça que o diabo é muito mais forte do que você, mas ele também é muito mais fraco que Deus. Por isso, reconheça suas fraquezas e se entregue diariamente ao poder restaurador de Deus. Quando nos rendemos ao Senhor e nos aproximamos dele, o senso da nossa pecaminosidade pessoal é inevitável. Ellen White escreveu que quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheios de falta se sentirá aos seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e as suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Quanto mais perto nós estamos de Cristo, mais entendemos o quanto precisamos dele. Resumindo, primeiro, não controlamos o que o outro faz, mas controlamos como nós reagimos. Segundo, a origem dos maus desejos é o nosso próprio coração. Terceiro, o problema está em satisfazer os desejos errados da maneira errada. Quarto, o segredo é comunhão diária com Deus e humildade. Entenda que Deus te criou com livre-arbítrio, o que te torna totalmente responsável pelas escolhas que você faz e pelos resultados que você tem. Pare de culpar o diabo, pare de culpar Deus, pare de culpar as outras pessoas pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Você não controla o que os outros fazem, mas pode controlar como você reage. Diariamente, em comunhão com Deus e humildade, purifique os seus desejos e busque realizá-los da maneira correta. Deus te criou para a felicidade. Ele quer te ajudar a encontrar essa felicidade, mas você precisa estar pertinho dele para poder ouvir os seus conselhos. Você quer fazer isso a partir de hoje? Escreva aqui nos comentários, eu quero, e assuma a partir de hoje a responsabilidade pelos seus atos e pelos seus resultados, se submetendo a Cristo e ao seu poder transformador. Esse é o segredo da vitória. Para você que está curtindo a lição de Tiago, eu tenho um recado muito importante. A gente vai ter uma live especial falando sobre o Resenha Day, que vai ser um dia onde a gente vai colocar em prática tudo que a gente está falando nesse trimestre. Inscreva-se na comunidade dos resenheiros, cadastrando o seu e-mail nesse link que eu vou deixar aqui e olha, eu vou mandar mais informações por lá. Não fique de fora dessa porque o Resenha Day vai ser top e a nossa live vai ser mais top ainda. Combinado?